Olá pessoal, sou Karine Gama, meteorologista da Climatempo e trago para vocês a previsão climática de agosto de 2024 em nome da SCA Brasil. Neste primeiro gráfico, apresentamos a previsão probabilística mais atual do Instituto Americano de Meteorologia e Oceanografia, NOAA. De acordo com esta previsão, observamos que um padrão de neutralidade climática, aqui nesta barrinha em cinza, deve prevalecer durante esse trimestre móvel junho, julho e agosto, ou seja, sem indicativos de El Niño ou de Laninha. No entanto, um ressurgimento de Laninha já está aguardado para este segundo semestre. Isso representa estas barras em azuis, onde mostra a condição de Laninha no decorrer dos próximos meses. Por enquanto, a NOAA explicita como um dos principais meses o período móvel, outubro, novembro e dezembro, com uma probabilidade acima de 80%. Neste gráfico seguinte, ainda falando da atualização dos fenômenos El Niño e Laninha, agora baseada na anomalia da temperatura da superfície do mar, especialmente na porção do Ninho 3.4, este primeiro quadradinho em azul identifica também o ressurgimento e o potencial de Laninha para os meses desse segundo semestre, então que deve se desenvolver no decorrer desse segundo semestre e com seu pico já para o final do ano. Neste modelo a gente vê que a previsão de pico deve acontecer nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro até o começo de 2025, mas já no verão do ano que vem a gente percebe um decaimento do potencial de Laninha e de novo um ressurgimento de uma neutralidade climática, que são as barras em cinza demonstradas dentro desse quadrado em azul claro. Ainda observando a previsão de El Niño, Laninha e neutralidade climática no decorrer dos próximos meses, eu trago a previsão consolidada do IRI e do CPC, onde indica uma Laninha fraca para primavera e verão no hemisfério sul. Observando este gráfico, ainda vemos que a média está com valores abaixo de menos 0,5, então a gente não tem indicativos de uma laninha forte. Até alguns modelos probabilísticos indicam valores entre menos 0,5 e menos 1, mas de maneira geral o indicativo é de uma laninha fraca para a primavera e o verão no hemisfério sul. E uma das suas principais consequências é o atraso na chuva nas porções centrais e norte do Brasil. Quando a gente olha agora a previsão de chuva e de temperatura para o decorrer do mês de agosto, observamos neste nosso primeiro mapa que a chuva para o mês de agosto ainda deve ficar abaixo da média nas áreas produtoras da SCA Brasil. A gente observa que a chuva deve ficar abaixo da média desde o Paraná, São Paulo, Minas Gerais, também Mato Grosso do Sul. Poucos eventos de chuva devem se aproximar das áreas mais ao sul do Sudeste e do Centro-Oeste, mas não se espalha por estas regiões. A passagem de uma frente fria já durante esses primeiros dias do mês de agosto determina o avanço de novas áreas de instabilidade sobre partes do estado de São Paulo, mas que não alcançam as áreas do interior paulista. Esta frente fria não tem força o suficiente, logo se afasta para o oceano. Próximo do dia 10 de agosto, há previsão da passagem de uma segunda frente fria, que deve até vir com maior intensidade. Há potencial de espalhar um pouco de chuva nas porções sul e leste do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, também nas áreas mais ao sul de Minas Gerais, mas não alcança as áreas mais do interior de São Paulo, grande parte do Triângulo Mineiro e também o estado de Mato Grosso do Sul. Falando em temperatura máxima, por ser um mês bem seco, de novo, identificamos um padrão bem parecido com o mês de julho, previsão de temperaturas com cerca de 2 até 4 graus de desvios, ou seja, uma temperatura muito acima da média, isso falando em relação à temperatura máxima. Junto com esses dias quentes, o tempo também fica muito aberto, muito ensolarado, a umidade do ar despenca durante as tardes, temos grandes amplitudes térmicas previstas para o mês de agosto e também, como a umidade do solo está cada vez mais baixa e não há previsão de chuva se espalhando pelo mês de agosto, as temperaturas ficarão muito altas, o número de focos de queimadas deve ser bastante alarmante e agravante durante este mês.
Falando agora de temperatura mínima, um padrão bem parecido com o mês de julho, até temos entradas de algumas massas de ar frio, especialmente próximo da virada da primeira para a segunda quinzena, em relação à passagem desta frente fria que deve acontecer perto do dia 10 de agosto. Então, depois da passagem da frente, entra uma massa de ar polar, mas esse sistema não consegue derrubar a temperatura a níveis preocupantes. Então, não há previsão de geada nas áreas produtoras de São Paulo, Mato Grosso do Sul, também em Minas Gerais. No Paraná, até podemos ter alguns episódios de geadas fracas, mas que devem ficar mais concentrados nas áreas mais altas do estado, já na divisa com o estado de Santa Catarina. E a gente observa que esses três estados, tanto Paraná, São Paulo quanto Mato Grosso do Sul, devem ter as temperaturas mínimas, ou seja, manhãs mais quentes do que normalmente acontece. Esse tempo bem típico da estação do inverno, que é um tempo mais seco, deve prevalecer durante essas próximas semanas. Em relação à previsão mais regional, quando a gente olha um gráfico pelos próximos 30 dias para a cidade de São José do Rio Preto, o calor é o grande destaque. E aí observamos temperaturas acima dos 34 graus, podendo chegar até o patamar de 37 graus por pelo menos 4 dias do mês de agosto. Então, são temperaturas muito acima da média. Umidade do ar nesses dias deve ficar abaixo dos seus 20%, é um valor muito preocupante. E se olhamos o índice de chuva, não tem previsão de chuva no decorrer desse mês para São José do Rio Preto. Avançando para Uberaba, o cenário é muito parecido, as temperaturas também ficam bastante elevadas, há grandes amplitudes térmicas, de fato, ali perto do dia 11 de agosto, tem uma queda bem acentuada na temperatura mínima, com valores abaixo até dos seus 15 graus, só que o calorão durante a tarde deve predominar durante este mês, com diversos dias consecutivos com temperaturas superiores aos 33 graus. Esse tempo mais seco ele é favorável para as atividades de colheita da cana-de-açúcar, mas de maneira geral deixa cada vez mais a umidade do solo muito baixa e com a previsão de uma laninha fraca, a chuva não deve retornar durante a sua época normal. Então devemos ter um atraso na chegada da chuva durante o período úmido. Ainda olhando sobre a previsão dos próximos 30 dias, agora o Cerrado Goiano, em Rio Verde, um cenário muito parecido com as áreas produtoras de Minas Gerais e de São Paulo, também diversos dias consecutivos com temperaturas superiores aos 33 graus, baixíssimos índices de umidade do ar e sem previsão de chuva. Não temos previsão também de frio extremo em nenhum dia do mês de agosto. Já para o sul de Mato Grosso do Sul, há maior oscilação em relação às temperaturas mínimas, elas variam um pouco mais, mas não deve chegar ao patamar de provocar geada na região de Dourados, então não tem essa previsão. E o final do mês de agosto deve ser mais quente. Então, agosto começa com uma temperatura mais amena, mais próxima da média, só que o final do mês passa a ter valores de temperaturas muito acima dos seus 33, 35 graus e pode até alcançar os 38 graus lá no finalzinho do mês. Bom, essa é a previsão para o mês de agosto. Obrigada pela atenção.